E aí? Vamos correr? Vamos correr comigo? Bora! Bora correr, gente! Bora correr, gente! Ai, ai, ai! Aí eu mexendo aqui no Instagram, estragando os negócios. Bora correr, bora correr, bora correr. 5 km só hoje. O assunto de hoje aqui, gente, é que o povo tá me pedindo. Isa, fale mais, Isa, sobre os mirins milionários. Sejam muito bem-vindos, quem tá aí. Eu tô sem o meu auxiliar na corrida, mas quer saber? Eu vou correr com óculos, só pra mim ver quem entrou na live. Só pra mim falar com vocês. Ai, nossa, como é bom ter um auxiliar. Oi, Diógenes. É você, Jorge. Jorge, manda essa live pra vários amiguinhos seus da sua idade. Manda essa live pra várias pessoas. Fala pra elas entrar aqui, Jorge, que eu vou falar a importância de ser um milionário, de participar desse movimento Mirins Milionários. Manda aí para umas 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. Bora trazer gente para isso aqui, para entender como o movimento Mirins Milionários vai ajudar essas crianças a ser mirins milionários. Simbora, simbora. Manda essa live, Jorge, para todos os grupos, seus grupos, tá bom? Que eu vou falar que hoje, se esse povo não entender o que é fazer parte dos mirins milionários, nunca mais vai entender sobre isso. Porque hoje é um grande dia, dia de correr, dia de viver, bora arregaçar. Jorge já começou a fazer suas caminhadas que eu te falei, hein? Ah, entrou uma pessoa aí que eu não sei o nome, porque é um monte de nome, bebê, né? Então a gente não consegue identificar. E nos mirins milionários eu já ensino sobre o Instagram. O seu nome tem que estar um nome normal, né? Para as pessoas te reconhecer, né? Quando for falar o seu nome, a gente consegue já te falar com a pessoa, certo? Então é isso, meu cadarço desamarrou e eu vou ter que parar aqui para amarrar o meu cadarço. E é isso, né, Jorge? Nós temos que colocar o nome que a gente entende. Como que a gente vai falar com uma pessoa que tem várias letras ali, mas não tem como identificar quem ela é? Ninguém consegue adivinhar, né, quem é a pessoa que está do outro lado. Então, esperar mais um pouquinho aí, Jorge, vai ver se... Mas é assim, eu vou fazer essa live, independente de quantas pessoas tiver aqui, eu vou deixar salva, tá bom? E eu vou parar de correr e eu vou começar a fazer caminhada. Eu já corri 2 quilômetros, agora eu vou caminhar para falar com vocês. E eu quero falar para vocês que o Mirins Milionários nasceu há 10 meses atrás, mais ou menos, Jorge. 10 meses atrás. Eu estava embaixo de uma árvore lá da frente da minha casa, quando Deus me mandou um insight e veio uma pergunta assim na minha cabeça. Isa, o que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer com o conhecimento que você tem sobre a multiplicação sobre o dinheiro e sobre o direcionamento sobre o dinheiro? Quem são as pessoas que você quer ensinar? E na hora veio na minha cabeça, crianças, eu quero ensinar crianças. Crianças, por quê? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. E se eu tivesse uma educação financeira, hoje com certeza eu já teria muita coisa, já seria multimilionária, né? Então, aí nasceu. E aí eu já comecei
a cogitar esse negócio na minha mente, que eu ia ensinar crianças. E eu encontrei o Rafael, né? O Rafael que passava na minha rua, ele ficou todo empolgado. Coloquei ele em um grupo para me ensinar ele. E eu falei que ia começar. E eu demorei a começar. Aí coloquei também o meu sobrinho. Mas meu sobrinho não falava nada. Ele falou que nunca nem abriu o grupo. Então eu já excluí ele do grupo logo. Aí ficou só o Rafael. Aí, ficando só o Rafael, o que aconteceu? Eu fiz uma viagem para Sorriso. Fiz uma viagem para Sorriso. E apareceu esse bendito menino que tá aqui, o Diógenes, meu social seller, o Diógenes. Eu fui passear em Sorriso, na casa de uma amiga, e essa minha amiga é cabeleireira, eu também sou eu era também cabeleireira, né? Eu sou, que eu não morri, né? Só que eu não estou exercendo mais. Então, a Sônia estava muito apurada e ela me pediu para cortar o cabelo desse clientinho aqui, né? Que eu nem sabia o nome ainda, porque ela estava muito apurada. E na hora ainda eu resisti, eu falei assim: ah não, Sônia, eu não quero cortar cabelo, porque o meu negócio agora é mexer com finanças. Mas enfim, mas aí eu vi aquele vucu-vucu no salão e aquele honey, aí eu lembrei como que era difícil pra mim lá no passado, quando eu era cabeleireira, como tava lotado e já era de noite, ela já tava cansada. Eu olhei pra cara dela e pensei: não, eu vou cortar esse cabelo. Aí eu fui lá e cortei o cabelo do Jorge. Não era de noite, né, Jorge? Era de tarde, mas ela tinha muito cliente ainda pra atender. E aí eu já comecei ali os atendimentos. Aqui chegou a hora de voltar. Vou voltar pelo mesmo caminho pra bicicleta não me pegar. E os skatistas também, tem muito aqui. Olha onde eu estou, que legal, gente. Ali é um parque bem bonito, mas fecha muito cedo. Então, aí eu fui cortar o cabelo desse maravilhoso Diógenes, que eu chamo ele de Diógenes. O nome dele é Jorge, gente, mas eu gosto de brincar. Aí eu fui cortar o cabelinho dele e eu já vi aquele menino todo envergonhado, né? Quase não falava direito comigo, com vergonha, meio assim, olhando para baixo. Aquele menino tímido, aquele menino que no comportamento dele era um menino cheio de medos. Olhei para a mãe dele, eu falei: nossa, eu preciso entrar nessa casa. Eu preciso ajudar essa criança, eu preciso entrar dentro dessa casa e ajudar essa família. E aí eu falei pro Jorge, aí já comecei a filmar. Já comecei a filmar o Jorge. Falei: Jorge, posso filmar eu cortando seu cabelo? Ele: pode. Aí eu comecei a filmar, aí comecei a puxar conversa com ele. E aí eu pedi o contato dele. Aí, eu não sei se ele me deu o contato dele ou foi da mãe dele. Foi de quem, Jorge? Foi seu ou da sua mãe? Acho que foi diretamente seu, né? Foi seu? Deixa eu colocar o óculos pra mim ler, porque eu sei que você respondeu, que você é top. Jorge, seja muito bem-vindo, Jorge. Juro sobre eu. Ai, Jorge. Ai, foi o contato da sua mãe, legal. Aí eu cheguei em Alta Floresta e comecei e puxei conversa com ele e tal, né? E coloquei ele no grupo dos mirins milionários, né? E aí eu falei pra ele que eu ia ensinar ele a direcionar ele a multiplicar o dinheiro, eu ia ensinar ele a fazer dinheiro, eu ia ensinar a melhorar a comunicação e tal. E eu nada de começar esse treinamento, nada. E eu não começava e o Jorge tá lá. E começa: que dia que vai começar o curso? E eu: ainda não sei o quê. Aí ele ficava, daqui uns dias ele ligava, ia no meu privado: que dia que vai começar esse curso? Que dia? Aí eu falei: não, eu vou ter que começar esse curso de qualquer maneira. Porque se eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. E esse menino quer aprender e eu vou ajudar esse menino. Nem que seja só ele. E aí comecei a ensinar ele. Sozinho, né, Jorge? Você foi o primeiro. Aí eu me empolguei, dei uma aula pra ele. Depois já
comecei a prospectar novas crianças. Aí veio a Júlia, depois da Júlia veio a Tássia, depois da Tássia eu sei que já passou uns 15 alunos ali comigo, mas só que hoje nós estamos em 8 ou 9, alguma coisa assim, né, Jorge? Você sabe quantos? Então, 8 ou 9 alunos comprometidos de verdade. E aí surgiu isso aí que pra mim agora é um trabalho com muito propósito. É um trabalho assim que veio dos céus, é de Deus. Porque quando eu entro na casa das pessoas, a mãe, o pai, a avô, a avó, todos, irmãos deles, todos que estão em volta, todos que estão... E o Jorge tinha 9 anos quando começou, viu, gente? Hoje ele tem 10. E todos que estão à volta deles estão ouvindo tudo que eu estou ensinando para eles. E eles estão presenciando tudo que essas crianças estão aprendendo. Então, o que acontece? A transformação... não é só com as crianças, não é só as crianças que estão sendo transformadas, é a família toda. Por quê? Porque as coisas que os mirins milionários estão aprendendo não é uma educação financeira comum. Por quê? Vou me apresentar. Meu nome é Isabel Rocha, mas conhecida como nome de guerra Isa Rocha. E eu sou formada em educação financeira, eu sou formada em coaching integral sistêmico, eu sou personal trainer, onde fala de corpo, de saúde, onde fala de corpo, de saúde. Então eu levo para dentro da casa dessas crianças um autoconhecimento. Eu ensino eles a se livrar da escassez, falando que dinheiro é difícil de fazer, que é difícil trabalhar, que a vida é complicada. Não. Nos mirins milionários a gente descomplica tudo, a gente torna tudo muito mais leve. Uma coisa que eu exijo dessas crianças: eles vão direcionar, eles vão fazer dinheiro, eles vão parar para produzir, eles vão parar para vender, mas todos os dias eles têm obrigação de brincar. Todos os dias eles têm obrigação de brincar, porque eu não quero os mirins milionários sendo escravo do trabalho, como 98% da população é escravo. As pessoas estão cansadas de trabalhar. As pessoas acham que trabalho é a coisa mais difícil do mundo. As pessoas acham que trabalho não é bênção. As pessoas acham que ficar rico não vai trabalhar mais. Não tem nada a ver. As pessoas mais ricas são as que mais trabalham. Mas a diferença de um pobre para um milionário é que o milionário, ele não desperdiça a energia dele. Ele tem funcionários para tudo. Ele tem funcionários para trabalhar, para produzir para ele. Ele tem funcionário até para dar ré no carro dele. Ele tem funcionário para limpar a casa. Ele tem funcionário para fazer compra para ele. Então, o milionário, ele paga ele abençoa muitas pessoas para trabalhar na empresa dele. E o multimilionário tem energia para fazer reunião, para fazer treinamento, para criar estratégias. Então eu estou treinando essas crianças a ser treinadores de pessoas. No futuro eles vão treinar outras pessoas fazendo a mesma coisa. E hoje eu estava vendo ali que tem uma pessoinha que é a Cecília. Eu adoraria que ela estivesse aqui. Chama ela aqui, Jorge. Vai lá no privado da Cecília que eu vou falar dela agora. Eu vou falar da Cecília. A Cecília, ela produz tanto, ela vende tanto. O Jorge, ele pegou o embalo agora. O Jorge embalou agora nas vendas que ele tá tocando terror. O Jorge tá loucura. Não, Jorge, fica. Chama a Cecília pra mim, fazendo um favor. Fala pra ela entrar aqui. Então, a Cecília, vai, meu amor, lá depois, tá? Mas pode deixar na sua casa que é o Wi-Fi, né? Tá tudo bem. Então, a Cecília, ela já juntou muito dinheiro. Ela já juntou mais de 3 mil reais, a Cecília. Então ela nem sabe disso que eu vou falar aqui pra vocês agora, logo de primeira. A Cecília, ela tem 11 anos ou completou 12 agora, não sei se ela completou 12, não tenho certeza. Mas ela começou nos mirins milionários. Oi, Hugo!
maravilhoso. Te amo, amigo, lindo. Oi, doutor. Ó, o doutor Leni, maravilhoso, meu amigo. Doutor, eu quero entrar naquele grupo de novo. Você tá naquele grupo lá, Prosper Club. Quero estar lá. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu tô aqui hoje, gente, falando do meu movimento Mirins Milionários, onde eu faço um treinamento com crianças de 9 a 16 anos. As minhas crianças são transformadas. As minhas crianças são as crianças que produzem. As minhas crianças são estrategistas. As minhas crianças são cheias de energias. As minhas crianças são crianças que treinam a mente, o corpo e o espírito. Eita, barulho da gota serena. As minhas crianças treinam corpo, mente, corpo e espírito. Então, as minhas crianças são diferenciadas. As minhas crianças se libertaram de medo, de escassez, estão se libertando de vergonha. Eu tenho um aluno, gente, que ele fez aula comigo 2 meses, 65 dias para ser precisa. 65 dias. Ele nunca tinha aberto a câmera para aparecer no nosso treinamento, né, que é pelo Google Meeting que eu faço. Nunca tinha aberto a câmera e eu desbloqueei aquele menino. Ele era bloqueado, cheio de vergonha, cheio de se achar feio, cheio de desculpa, e hoje ele é quase o primeiro a entrar e com a câmera aberta, porque o dia que eu desbloqueei ele, aí da outra vez eu já vi que ele era desbloqueado. Aí no próximo encontro que ele entrou para fazer o treinamento com a câmera fechada, aí eu falei para ele, você já foi desbloqueado. Então, se você não abrir a câmera, você pode sair da aula. Ele abriu a câmera na hora e nunca mais ele fechou aquela câmera. Então você entende que os Mirins Milionários não é sobre dinheiro. É sobre a pessoa se permitir que outras pessoas vejam ele. É ele se permitir se olhar no espelho. É ele se permitir amar. É ele se permitir a fazer o que precisa ser feito. É ele se permitir a receber tudo que tem de melhor nessa terra. Então, se nós não nos permitir a tudo isso, aí a gente vai ficar aqui só aqui na terra murmurando. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, e eu sou tímido, eu não consigo por isso, isso e isso. Por quê? Vai ficar dando desculpas, e quem é bom em desculpas é muito bom em continuar dando desculpa. Então, desculpa nos Mirins Milionários. A hora que um dá uma desculpa, eu já falo assim pra eles: quem é bom em desculpa, aí vem todo mundo. Não é bom em mais nada. Eu falo, então, deu desculpa, não é porque não teve tempo, não é porque não teve o dia, não é por causa daquilo, porque a gente cria estratégia para tudo, porque para tudo nessa vida, olha que legal. Bora! Para tudo nessa vida tem solução. Tudo, não existe nada nessa vida que não tenha solução. O único problema, o maior problema das pessoas é tomar decisões. O maior problema das pessoas é agir. Esse é o maior problema. Tem muita gente que está desbloqueado, mas o problema é se levantar para fazer. A preguiça toma conta do ser humano e a pessoa não levanta para fazer o que precisa ser feito para avançar na vida. Porque tem dia, e eu vou falar uma coisa para você, essa live é para mim, porque eu fiquei 2 anos levantando 3:30 da manhã para ouvir 459, para estudar, para fazer meu devocional. E foi os 2 anos que eu explodi na vida. Foi os 2 anos que eu explodi mais na vida. E, que susto! E agora eu estou ensaiando para voltar. Só estou no ensaio para voltar a levantar cedo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Voltando aqui para os Mirins Milionários, a minha mirim de 11 anos,
ela tem mais de 3 mil reais. E eu vou dar uma sugestão para ela, dela já colocar, dela criar um próprio negócio, vender algo no digital para criar um negócio para ela, porque dinheiro parado, né, gente, é igual água parada, só dá dengue, né? Então, apesar que o dinheiro dela está aplicado nas caixinhas e as caixinhas rendem um pouquinho, né? Então, porque eu ensino básico para as crianças, porque não tem como ensinar o avançado se nunca eles fizeram o básico. Perdeu alguma coisa, moço? Ah, perdi meu fone. Ai, será que foi aqui mesmo? Poxa. O fonezinho, ele é bem pequenininho? É, não tem nem, tá por aqui, assim, ó. Ah, que judiação. Fazendo teste. É, né, gente? Eu, com esse auxiliar, ele vai enxergar melhor do que eu. Quero ajudar, mas... Enfim. Então, gente, eu ensino o básico para essas crianças. E toda sexta-feira eu estou com essas crianças. E a Aline, maravilhosa, que tá aqui. Eu tava na casa dela ontem e a gente tava falando, eu tava perguntando pra ela sobre como fazer vendas no TikTok e tal, não sei o que. Ela falou assim: Isa, por que você não, ao invés de vender produtos na internet, vende o seu produto, que é Mirins Milionários? E aí, gente, eu já sabia disso, mas graças a Aline me dando um toque de novo, é por isso que nós precisamos andar com pessoas que sempre estão avançando, porque ela sempre está nos alertando. Aí hoje eu fiquei refletindo o dia todo, colocando algumas coisas em prática. E o que a gente faz? Por que eu estou fazendo live? Porque se eu quero alcançar o maior número de crianças, não vai ser batendo de porta em porta. Faz sentido? Não vai ser batendo de porta em porta. Vai ser eu fazendo lives, indo para rede social. Ah, mas eu tenho vergonha. Oi, Diogo, maravilhoso. Diogo, fica aqui. Maravilhoso, meu Mirim milionário, gente. Tem alguém querendo entrar nessa live aqui? Deixa eu ver. É o Jorge, mas eu nem vi. Então, o que eu tava falando, gente? Nossa, esqueci. Então, como que eu vou alcançar o maior número de pessoas, de crianças? É com o digital. Porque bater de porta em porta, eu vou gastar solado de pé. Se eu me propus a ajudar pessoas, né, que é um propósito de vida, né? Então eu vou pro digital para mim alcançar o maior número de pessoas. E o legal, gente, de alcançar essas crianças é que nós vamos ver nessa vida pouco sofrimento, menos crianças sofrendo no futuro. Porque o quanto de nós estamos sofrendo hoje sem ter uma vida financeira organizada, cheio de BOs na vida para resolver. Por quê? Porque nós não tivemos uma educação financeira. Eu, quando eu tinha 6 anos de idade, eu trabalhava com meu pai vendendo banana. Eu colocava uma bacia na cabeça, né, cheio de banana, eu e meu irmão, e eu e ele saía para vender banana. O meu pai tinha uma Kombi, onde ele colocava banana e outras coisas para vender que eu não me lembro. Eu lembro mais da banana, acho que é por isso que eu sempre comi muita banana. Aí, e eu saía para vender banana com meu pai. Eu e o meu irmão. Olha só, você escuta isso que eu tô te falando. E eu vou te falar, porque tem 2 pessoas dentro da minha casa, ali, que é os dos meus irmãos, que são empreendedores. E eu vou te falar aqui o porquê nós 2 nos tornamos empreendedores. Porque eu e o meu irmão era o mais cara de pau de casa, e a gente não tinha vergonha, e nós saía com o nosso pai, e cada um pegava uma bacia, enchia de banana e batia de porta em porta para vender. Então isso foi quebrado, essa crença de vergonha, essa crença de não gostar de vendas, foi quebrado lá
quando eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 5 anos. E aí o que acontece? Eu sempre fui empreendedora, desde os 17 anos de idade que eu tenho a minha empresa, a minha própria empresa. Desde os 17 anos de idade, eu nunca assinei uma carteira de trabalho. O meu irmão, do mesmo jeito, o meu irmão é empreendedor também. Acho que ele nunca teve uma carteira assinada também. Ele sempre foi empreendedor. E tudo porque um dia eu tive uma educação. Eu tive coragem, fui atrás do meu pai e comecei a vender. Então quem vende, vence. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Diogo, Aline, Jorge, Hugo Vieira, o doutor, é gostoso comprar, né? É muito gostoso comprar, todo mundo gosta de fazer compras. Agora, a pessoa que ama fazer compras, ela precisa amar vender. Amar vender, porque quanto mais você vende, mais você vai comprar. Então, se você gosta de comprar, então você tem que vender, que você vai ter muitos compradores também. Tem que se livrar. E outra, detalhe, vamos parar de falar mal de vendedores. Todo mundo aqui é vendedor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou sair dessa live e eu vou deixar aqui um convite para você. Eu vou deixar um convite. Me chama no direct para conversar sobre como o seu filho de 9 a 16 anos pode participar desse incrível projeto, desse incrível movimento que é os Mirins Milionários. Eu estou aqui em Alphaville, aqui no ecossistema, perto do Pablo Marçal, e também os meus Mirins Milionários. Nós vamos escrever um livro. Vai ser a primeira edição do primeiro movimento Mirins Milionários. Terá novas edições, mas agora nós já estamos colocando em prática sobre o livro dos Mirins Milionários. Então me chama aqui, vamos falar sobre isso e bora tocar o terror na terra. E agora eu vou fazer uma live lá no TikTok também falando dessas crianças, porque eu vou alcançar milhares de crianças para eu ajudar a transformar sobre essa escassez e ser um mirim milionário de verdade. Bora, gente, bora, tamo junto. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi muito bom falar com vocês. Muito bom, essa live vai ficar salva e vocês podem mandar para várias pessoas, tá bom? Então, boa noite e fica com Deus. Tchau, tchau.